Patrícia Goris, a campanha eleitoral começa hoje, rádio e TV, no dia 30, e são 453 mil candidaturas registradas, 19% a menos do que em 2020. Menos gente tentando mandatos no Brasil nesta eleição de 2024. Pouquinho mais de um terço, 34%, são mulheres. A gente ainda não chegou a uma paridade assim no número de candidaturas e no número de homens e mulheres exercendo mandatos eletivos. Bom dia. A todos, a todas. Paulo, primeiro, eu acho que é dia 30, né? A propaganda que começa. No rádio e na TV, dia 30. Dia 30. Hoje começa a campanha. A partir de hoje é permitido ao candidato fazer campanha. Vão ser 35 dias, né, de campanha de rádio e TV. E é um momento importante para as pessoas se conscientizarem, né? Principalmente da importância do voto, Paulo. Num país em que o voto ele é obrigatório e as pessoas perdem a esperança em quem votar, né, é bastante complicado. Então, sugiro que os nossos ouvintes, né, participem aí de pesquisas para justamente escolher o seu melhor candidato, né? Eu sei que muitas vezes o horário de rádio e TV, né, ele acaba não sendo um horário em que a pessoa consegue assistir, né? Às vezes usa-se muito do marketing e promessas vazias, mas eu acredito que a gente está chegando bem aos poucos, né, numa maturidade para justamente escolher o melhor candidato. Com relação à participação das mulheres na política, é ainda bastante difícil convencê-las, né, dessa importância. Eu acho que os partidos políticos também, eu tive a oportunidade de estar em alguns, né, pelo menos frequentando algumas reuniões. O grande problema, Paulo, é que o dinheiro vai sempre para os homens, ou quase sempre para os homens, né? Então, por exemplo, para cargo de vereadora, muitas que querem se candidatar não têm apoio do partido, porque o partido ele acaba direcionando para pouquíssimos candidatos e normalmente são aqueles cabeças de chapa, aqueles antigos, aqueles que estão lá e têm os seus votos até garantidos, né? Então isso acaba desestimulando. E uma outra característica que eu acho que ainda vivemos numa situação dessa, né? As mulheres são mães, né? E muitas têm vontade, mas acabam escolhendo a família exclusivamente, né? Porque são 35 dias extenuantes, né? Então, quem é candidato sabe, né? Eu já convivi com alguns, eles praticamente se afastam da família para focar exclusivamente nos encontros, né? Nos compromissos de campanha. Ronaldo Serápicos, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Ursine, Adinho, os ouvintes da ISFM. Graças a Deus que a campanha é só 35 dias, né? Já peguei campanhas, eu não me recordo, André, chegamos a 4 meses de campanha, não é bom a gente deixar claro, 35 dias no rádio e na TV, a partir do dia 30, mas campanha, candidato na rua pedindo voto, já a partir de hoje. A partir de hoje, então um pouco mais, né? Mas 50 não, mas nós tivemos campanhas muito longas. Sim, tivemos. Eu me recordo de 3 meses, né? E era muito desgastante, sem dúvida, e era muito dinheiro jogado fora, né? Você tinha o material de campanha, eles enchiam de faixa, panfleto, adesivo. Eu me lembro de uma época que era permitido ainda você colocar na praia, então as árvores da praia, os postes, você tinha faixas em todos os lugares, a cidade ficava uma lambança. Então, banners gigantescos, gigantes, né? Não, e o abuso de poder econômico era evidente, né? Você tinha um candidato só que você acordava, ele saía do canal 1 até o canal 7 com panfleto. Durante a madrugada ele botou 3, 4 equipes para colocar aquilo. Então era uma coisa grotesca. Bom, não virou uma maravilha, mas eu acho que melhorou muito porque você tem agora uma limitação. O candidato, ele vai para a rua agora, mas quem quer se eleger tem que fazer um trabalho de longo prazo e que não precisa mais você ficar colocando aquele monte de dinheiro em cartaz, em papel, em banner, etc. Mas existe hoje uma situação diferente
em termos de publicidade, que é a internet, que são os novos meios de comunicação, as redes sociais, a inteligência artificial. E agora nós temos novas regras para isso acontecer. A Justiça Eleitoral Brasileira ainda não encontrou o meio de impedir abusos nesse setor, então ainda tem muita dificuldade, por exemplo, em evitar a propagação de informações falsas, difamação de candidatos adversários, o uso das redes sociais pelos tais influenciadores, porque o influenciador hoje, pela nova legislação, não pode fazer campanha, não pode receber para fazer campanha de candidato, mas você acaba vendo por aí que todo mundo tem o seu candidato, todo mundo apoia, quer dizer, provavelmente tem aquele por baixo dos panos que está acontecendo também nas redes sociais. Então eu acho que, principalmente por ser uma eleição municipal, Paulo, as pessoas têm condição de estabelecer um laço com o seu candidato, né? Ele está mais próximo, o candidato a vereador está ali no seu bairro, provavelmente é um amigo, uma pessoa que você conhece. Você tem que estabelecer um laço para acompanhar o mandato desse vereador, cobrar, participar quando for o caso, e apoiar se ele merecer, porque é a única forma da política mudar no Brasil, é você ter o eleitor sabendo o que o seu político faz, né? E vamos ter também, pelo menos aqui na Baixada Santista, eleições interessantes para o Executivo, muito disputadas, coisa que nos últimos anos eu não me recordo de ter acontecido disputas assim tão próximas. Temos cidades aí que aconteceram situações inusitadas, né, de ausência de candidatos, retorno de candidatos do passado, mas pelo menos em Santos nós devemos ter uma disputa muito acirrada. Agora, André, bom dia, se a campanha começa hoje, a pré-campanha para muita gente ferveu, hein, André? Bom dia, Paulo Schiff, bom dia ao Edinho, Ronaldo, Patrícia, bom dia a todos que nos acompanham. Paulo, a pré-campanha ela é bem característico, né? Tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, a cor da campanha usada na campanha oficial não pode ser a mesma da pré-campanha, toda a comunicação visual tem que ser diferente, mas muitos candidatos, aqueles principalmente que têm um poder econômico maior, né, já fazem pré-campanha. O novo que usou o laranja na campanha não pode usar o laranja? Não pode. Na pré-campanha as cores têm que ser diferentes. Né? No entanto que eles não usam cor, o Partido Novo não usa cor na pré-campanha. Aliás, o Partido Novo nem faz pré-campanha, né? Eles preferem só fazer a campanha oficial. Mas muda tudo, a partir de hoje começa a linguagem oficial da campanha do candidato. Agora, essa campanha desse ano, Paulo, ela tem uma diferenciação da campanha de 2 anos atrás. 2 anos atrás, quando a gente tem cargos para o legislativo, é uma campanha que favorece muito mais aquele que consegue ter habilidades das redes sociais, pela internet, do que uma campanha agora que nós temos para prefeito, para executivo. Essa é corpo a corpo, essa é uma campanha de rua, de aperto de mão, de abraço, de troca de mensagem, de convencimento voto a voto, né? Então essa campanha é uma campanha diferente. Para vereadores, a campanha funciona, uma campanha de internet, ela é válida, né? Hoje a gente tem muito menos possibilidades de fazer. Antigamente o que dava muito impacto nas campanhas era o tal do showmício, né? Se contratavam cantores sertanejos, grupos de pagode, lotava praças com 30, 40 mil pessoas e ali ele angariava bastante votos. Isso tudo terminou. Então hoje em dia é uma campanha muito mais enxuta, mas é uma campanha mais cara, porque o voto se tornou mais caro. Se você comparar o custo do voto hoje com o custo do voto de 20 anos atrás, ele quadruplicou o valor. Quando eu falo custo de voto, é do que você gasta na campanha. Então, assim, hoje a campanha é mais cara, uma campanha mais rápida, como a Patrícia falou, extremamente desgastante. Em 2022 eu participei ativamente da campanha, eu saía por volta de 4h30, 4h40, que é o meu horário de sair todo dia mesmo, mas saía diretamente para a campanha e chegava de volta por volta de 11h30, meia-noite em casa. Então, assim, é bem cansativo, né? É bem desgastante esse período. Talvez seja por isso, realmente, Patrícia, que as mulheres, elas estão na política, mas poucas mulheres se dispõem a colocar o nome como candidatas, né? Elas preferem trabalhar muitas vezes no segundo escalão ali da política, apoiando um candidato, apoiando alguém que tem vontade de expor o seu nome publicamente, colocando o seu nome ali como opção. Então, assim, a gente precisa aumentar a participação das mulheres, mas vem aumentando. Eu vejo que dentro da estrutura dos partidos, hoje, a gente tem muita mulher participando, que a gente não tem mas ainda... Mas não é qualquer mulher, né? Não é. Boas mulheres, né? Boas candidatas. Sim, não dá. Assim como bons homens e bons candidatos, né? Agora, a gente vem aumentando a participação. O que a gente não tem ainda é um trabalho feito assim, para que a gente consiga convencer mais mulheres a serem candidatas, o que é importante. Eu acho que é importante a gente ter esse número igualitário, né?
Agora, André, nessa 7 horas e 15 minutos, nessa campanha, uma preocupação a mais. Nessa semana, o coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, que é o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, disse que há indícios de participação do crime organizado da facção PCC nas eleições em quase todas as regiões do Estado. Paulo, isso não é novidade, isso não é de agora, isso já vem há bastante tempo. Indícios há, pelo menos nos últimos 2 eleições aí, que a gente teve já eleições municipais, né? Então nós estamos falando aí de pelo menos 8, 10 anos atrás, né? Candidatos muitas vezes apoiados pelo crime organizado indiretamente, mas com recurso, né? E é um recurso difícil de você controlar, porque normalmente é um recurso que ele vem de uma forma em dinheiro vivo, né? Aquela despesa paga ali com recursos monetários no momento, a pessoa trabalha, recebe no dia aquele dinheiro do trabalho, então fica muito difícil você controlar. Mas hoje, se você for analisar, Paulo, quando a gente fala, o crime organizado, ele loca hotéis inteiros em São Paulo para fazer guarda de entorpecente, de droga e de armas. O crime organizado tem mais de 1.000 postos de gasolina para lavar de dinheiro. O crime organizado tem não sei quantas construtoras para lavar dinheiro. Então, o crime organizado hoje está infiltrado em tudo que há obtenção de recurso, uma forma de legalizar dinheiro. E na política não é diferente, Paulo. Eles têm muitos candidatos apoiados, né? E, infelizmente, a gente tem que... Aí vai o eleitor, né? Que eu falo sempre assim, eu faço até um podcast chamado Pode Politicar, onde eu chamo a atenção dos eleitores para conhecer o seu candidato, ver ali as suas propostas, ver o que ele já fez, aquele que ele propõe para a sociedade, para conhecer. Porque realmente as pessoas ainda têm um pequeno número de pessoas que vão votar no dia sem saber quem vai votar. Aí chega lá, pega um papel no chão, como eu vi em 2022, pega vou votar nesse aqui, porque acha engraçadinho, porque esse fala mais besteira, ou aquele é mais engraçado, e no final, esses são aqueles que não vão dar resultado efetivo para a população, e depois ficam reclamando. Então, assim, as pessoas têm que ter a consciência de parar 10, 15 minutos, meia hora, analisar os candidatos e falar, pô, me identifiquei com esse. E hoje, com as redes sociais, Patrícia, tem uma vantagem. Você pode mandar uma mensagem para o candidato através das redes. Pega lá o Instagram, você manda uma mensagem para o candidato. Fala assim, eu quero conhecer você, quero conhecer seu trabalho. Vai lá, conhece, discute, conversa. Então, hoje, o candidato, ele tem essa possibilidade. E ele tem que se aproximar realmente daquele que está colocando o nome à disposição para ele poder depois não ficar reclamando e até, como disse o Ronaldo, poder cobrar depois caso ele seja eleito. Patrícia, crime organizado. Sim, do crime organizado. Então, Paulo, não é novidade, né? Inclusive, eles estão em todos os espaços, Paulo. Alguns anos atrás, muitos, aliás, eu dava aula numa universidade fora de Santos e eu tinha um aluno muito problemático e eu pedi para conversar com ele e aí ele falou assim, professor, eu não gosto da tua matéria, civil, família, não gosto. Eu quero direito penal. Eu falei, não, tudo bem, mas para você passar na OAB, você precisa ver a minha matéria, né? E assim, para de atrapalhar. Ele falou, não, professora, é que eu estou aqui com uma missão. A minha faculdade é paga pelo PCC. Né? E ele falou, quando ele falou isso, ele falou sério. Ele falou, olha, eu sou da comunidade e eu fui aliciado para isso. Né? Então, assim, já tem. E isso, eu estou falando há mais de 10 anos atrás. Então, já tem inúmeros advogados infiltrados. A gente tem, obviamente, políticos infiltrados. Eles estão em todos os lados. Hoje o PCC ele não é mais considerado somente um crime organizado aqui no Brasil, né? Ele já está sendo considerado como máfia. Já encontraram líderes do PCC na Itália, estudando como é que é a máfia italiana. Então, logo em breve, e em outros países aqui da América do Sul também, né? Então, logo em breve a gente vai ter essa piora no quadro, né, dos ambientes que a gente vive, né? Dos postos de gasolina que a gente coloca gasolina, ou das lojas de conveniência que tem em vários pontos da cidade, enfim. Tudo isso é lavagem de dinheiro, Paulo, com as mesmas cores, a mesma identidade visual, né? Quem tiver um pouquinho de luz aí vai entender o que eu estou falando. E tudo isso acaba indo de volta para o crime, né? Quando você oficializa
um gasto, então deve ser um posto de gasolina que vende muito mais gasolina do que vende na real, para justamente lavar gasolina, né? Lavar muito mais nota, para justamente ter esse ganho. Né? Agora, aqui na nossa região, nós tivemos nesse ano a prisão do vereador Queixão, em Cubatão, envolvido, a operação da Polícia Federal foi por envolvimento com o crime organizado, e o crime organizado infiltrado nas licitações da Prefeitura de Cubatão. Né? A verdade é que o crime organizado no Brasil nunca foi tão organizado como hoje, e ele é muito mais sofisticado do que, por exemplo, o início da máfia, do que o início dos grupos narcotraficantes aí que você tem Colômbia, Pablo Escobar, aqueles cartéis de Cali, de Medellín. Aquele começo que era gigantesco do crime organizado lá na Colômbia é fichinha perto do que acontece hoje. É um esquema empresarial no Brasil, já no estado de São Paulo em especial, porque eles administram empresas de verdade, que são de fachada, mas são de verdade, funcionam, tem alvará, tem licença, tem equipe e prestam serviço que é justamente para poder ter esse sistema todo. E todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe há muitos anos que para você fazer campanha na comunidade tem que pedir ordem para o partido. Pedir licença, né, para entrar. Pedir licença para entrar em comunidade, na favela e tal. Então, não tem nenhuma novidade. Talvez o mérito dessa divulgação aí que a inteligência da PM fez sirva para a gente discutir o assunto, porque todo mundo finge que isso não existe. Todo mundo sabe que existe e todo mundo finge que não existe. Eles se infiltraram em todas as áreas, então não são só todas as profissões, são todas as fontes de renda possíveis. Existe a infiltração do crime organizado. Então isso vai ter um desdobramento. Você tem uma fonte ilimitada de recursos, que é a droga, mas com essa fonte ilimitada você está indo atrás não só do dinheiro, mas do poder. Quando você tem políticos, empresas, sistemas, como o caso de licitações, então você passa a ter, além do dinheiro, poder demais. Daqui a pouco vira o Estado. Então, o único mérito dessa notícia, que não é novidade aí, que a PM está divulgando, é que talvez a gente comece a discutir esse assunto para ver o que o Brasil pretende, o que o Estado brasileiro pretende fazer contra o Estado paralelo que já existe no nosso país há muito tempo. Também nesse ano, uma operação do Ministério Público interditou 2 empresas, a Transwolf e a UpBus, que transportavam 700 mil passageiros por dia no sistema público de transporte de São Paulo. Então, o transporte público, Paulo, assim como lotação, sempre foi, porque é aquilo que tem recurso monetário vivo, né? Então, quando diminuiu bastante com o uso do cartão de crédito, que dá para identificar, porque a polícia sempre trabalha no rastreio do dinheiro, mas quando você tem dinheiro vivo ali, que é o caso do transporte público, posto de gasolina, fica muito difícil, né? Antigamente era só o jogo do bicho, né? Olha o leque de alternativas que o crime encontrou hoje.